Olá, bem-vindos de volta ao nosso curso Capacitação em Saúde Online. A gente teve nossa aula agora de escutativa e agora a gente vai entrar dentro do nosso curso de Plano Alimentar pela Visão da Ortomolecular na aula de rastreio metabólico efetivo. Então, agora a gente vai entender o que a gente precisa ver e o estado que o paciente está naquele momento para que a gente consiga alcançar o objetivo dele que a gente captou na nossa aula de escutativa. Então, a gente precisa agora entender e visualizar que o paciente, ele não é um sistema único, ele é uma composição de sistemas. E o que vai ser relevante dentro da nossa pesquisa, em que estado metabólico ele está. A gente faz isso através do nosso rastreio metabólico e do que a gente tem, obviamente, que ele traga de exame bioquímico para a gente já ter esse panorama. Então, quando a gente vai coletar agora a nossa história do paciente, a gente vai entender o que dentro daquele objetivo que ele chegou no nosso consultório, se foi emagrecimento, se foi dor crônica, se foi sarcopenia, independente do que, aumento de massa muscular, independente do objetivo dele, a gente precisa entender que estado metabólico ele tá, de saúde. Então a gente vai ver um histórico que ele tenha, principalmente de doenças crônicas, eventos agudos, eventos ortopédicos, eles não são tão relevantes, mas o que a gente precisa ver é a construção de algumas doenças crônicas, porque muitas vezes o paciente não sabe. E aquela máxima de, eu tô pré-diabético, quando você vê ele tá completamente descompensado. Então a gente precisa realmente buscar esse histórico mais uma vez. Com a escutativa a gente consegue captar alguma informação que ele possa não entender até aquele momento como relevante, tá? Então a gente vai compreender que o nosso principal sistema é o sistema digestivo. E se eu quero fazer um bom plano alimentar para ele, primeiro eu preciso entender se ele está com capacidade absortiva e de metabolizar aquele nutriente, principalmente se eu for partir para uma suplementação. De nada vai adiantar eu suplementar um paciente que ele não está com capacidade absortiva. Joia? Então, a gente começa com esse histórico de doença crônica. Se ele não tiver muitas respostas, a gente entra para as medicações. Pelo rastreio das medicações que ele toma, que faz uso regular, a gente consegue entender quais os sistemas que estão comprometidos e a gente mesmo buscar informação, isso é muito importante. Então a gente começa com esse histórico. Se teve na infância alguma doença relevante, se já ficou algum período da vida internado por algum evento crônico, né? Mais uma vez, não porque ele teve um acidente, quebrou uma perna, não. Mas se ele fez alguma cirurgia do trato gastrointestinal, isso é muito relevante. Para as mulheres, a gente precisa entender a fase hormonal que ela tá. Isso é determinante para tratar a mulher. Então, a gente precisa entender se ela tá na adolescência, se ela tá na vida adulta, se ela tá no climatério, se ela tá na menopausa. Tem muitos eventos endócrinos que são relacionados, obviamente, nessa questão hormonal feminina, dos bloqueios hormonais que, porventura, essa mulher possa estar, né? Com anticoncepcional, com reposição hormonal. Então, existem muitos fatores, muitos nutrientes que são disruptores endócrinos, então a gente precisa ver essa questão hormonal também, em que momento tá. O nutricionista, ele não vai prescrever hormônio, mas a gente tem um papel fundamental nos precursores dos hormônios. Então isso a gente consegue ativar, inclusive com as plantas medicinais, então é importante que a gente veja essa questão hormonal. Então a gente até agora falou de medicações que ele faz uso, doenças crônicas que ele saiba que tem, e aí a gente acaba pegando ainda os detalhes que ele possa não ter falado com as medicações que ele faz uso crônico, eventos na infância de relevância, quando for mulher, estado que ela tá de vida, né, que ela tá da vida fértil dela, vai nos trazer também bastante informação. No homem, essa questão hormonal, a depender da idade dele, em que fase ele tá, e principalmente a gente tem que fazer investigação, porque é muito comum, não só nos homens, mas hoje em dia nas mulheres também, se tá fazendo alguma reposição errada hormonal, né? E às vezes não tá nem sabendo que aquilo dali é hormônio e tá com eixo bloqueado, então a gente precisa entender isso, senão a gente acaba insistindo em algumas coisas e ele tá com eixo hormonal bloqueado, a gente não vai conseguir sucesso. Visto essa questão hormonal na saúde do homem, em que fase ele tá, se ele tá com 40, se ele tá com 50 anos, se ele tá com 60, como é que tá a questão dele, da saúde da próstata dele, porque isso impacta pra gente
as questões urinárias, as questões de infecção urinária. Então é bem importante, né, que a gente entenda, porque a gente vai investigar o rim também, o funcionamento renal. Então a gente tem que entender se tem alguma sobrecarga. Então a mulher e o homem, eles se diferenciam em alguns aspectos, e a gente precisa também diferenciar a nossa investigação, né, nosso rastreio metabólico. E a partir daí, visto os hormônios, a gente vai passar para o estado realmente efetivo do nosso trato gastrointestinal. Então, como ele está se alimentando é uma questão muito importante, mas antes de eu entrar nessa questão da alimentação, eu preciso entender como é que está a saúde gastrointestinal dele. Então, eu digo que o intestino, para mim, começa pela boca. Então, a gente precisa entender se esse paciente tem frequentemente lesão, se ele tem percepção de sabores diferentes. Tudo isso vai trazer pra gente alguma questão gástrica. Se ele tem refluxo, se ele tem pirose, que é a nossa azia, que é a azia. Muitos pacientes, isso é um ponto muito importante. Quando a gente começa a falar de refluxo, de azia, a gente já tá falando de pH. E quando a gente fala de pH, eu tô falando de pH do trato gastrointestinal. Eu tô falando de todas as porções até chegar no intestino. Isso é muito importante, porque isso é que vai comandar quem é que está habitando esse trato gastrointestinal, e lá na frente a gente vai entender a importância disso tudo. Então, tem alguma coisa mecânica? Já fez endoscopia? Já fez algum exame que tenha constatado? Fez tratamento? Importantíssimo. Fez algum tratamento para alguma bactéria que tenha no estômago, que tenha no intestino, H. pylori, muito comum, tá tomando algum tipo de prazol da vida. Então a gente já começa, ainda tô no superior, mas a gente já começa a observar se esse intestino tá com capacidade de absorver ou não. Então, se ele tiver questões gástricas, se ele tiver azia, por exemplo, pode ser que ele esteja com pH ácido, pode ser que ele esteja com pH básico. Então tem e como algum alimento, aquilo dali tá fazendo mal para ele. Então é muito importante que a gente faça esse rastreio. E ainda tem a mecânica, pode ser que ele tenha uma hérnia de hiato, pode ser que ele tenha feito algum exame recente, que você vai ter mais diagnóstico pra gente trabalhar. Passado isso, tem algum desconforto gástrico, tem algum desconforto no estômago, come algum alimento e esse alimento faz mal. Vamos lá para o sistema digestivo, fígado, pâncreas, intestino. Quando o alimento chega no intestino, tem gases, tem diarreia, tem constipação. Como é que está funcionando esse intestino? O intestino tem que funcionar todos os dias, não existe intestino diferente do outro. Ele tem que funcionar todos os dias com fezes consistentes, de 1 a 2 vezes ao dia. A partir de 3 vezes a gente já tem que avaliar se isso é associado a algum alimento que se come, para a gente perceber se tem alguma intolerância a glúten, intolerância à lactose. Então, passado isso, não, vou ao banheiro todos os dias, tá tudo bem, não tem nenhum sintoma, a gente vai passando. Se não, a gente já começa a fazer nossas observações e entender que ele tem alguma questão absortiva. Joia? E pode ser que justifique algumas questões. Às vezes o paciente, ele se alimenta super bem e tá emagrecido, tá com hipovitaminose, a gente tem que saber o porquê disso, tá? Essa investigação, ela é muito importante ser feita, da mecânica do trato gastrointestinal. Chegamos no intestino e depois dessa coleta toda de informação, a gente vai partir para os outros sistemas. Eu gosto de começar por aí, porque por aí eu, por exemplo, já começo a entender se esse paciente relatar para mim que ele está ansioso, que ele está depressivo. Eu preciso entender da saúde intestinal, se ele está inflamado. A inflamação, ela parte do intestino. Na verdade, o nosso intestino, ele é um grande sinalizador. Nosso tubo gastrointestinal, ele é um grande sinalizador. A gente tem um monte de receptores. Então, ele não serve apenas, a gente está estudando cada vez mais, ele não serve apenas para quebrar o alimento e colocar o alimento para dentro. Ele também serve como sinalizador. 70% do nosso sistema imunológico está lá dentro do nosso intestino. 90% da nossa serotonina é produzida do nosso intestino. A gente tem o nosso nervo vago, que é a nossa conexão intestino-cérebro. A gente tem uma enormidade, a gente tem mais neurônio no intestino do que no nosso sistema neural, na nossa coluna, no nosso sistema central. Então,
é muito sinalizador, tá? Então, depois disso, a gente vai começar a rastrear o momento inflamatório que ele tá. Possivelmente, se ele tá com sobrepeso, ele já o considera inflamado, e aí a gente vai entender qual é a gravidade dessa inflamação. Então, tem ansiedade, tem depressão, até porque esse comportamento vai ser diretamente proporcional ao nosso sucesso do plano alimentar, porque ainda tem isso. A gente tem que entender se esse paciente, ele é um paciente ansioso, se ele é um paciente compulsivo. Eu não tenho como desassociar a mecânica a o que ele tá ali naquele momento. E se realmente ele tá com o intestino ruim, eu posso tratar o intestino e melhorar a ansiedade, melhorar a depressão, como outras tantas doenças que a gente sabe que o intestino comanda. A gente está falando aí de epigenética. Então, tem muita informação e tem muita coisa pra gente atuar como nutricionista, tá? Além de simplesmente fazer cálculo de macro, micronutriente, como a gente costuma aprender. Tá certo? Tá certo. Só que é muito mais amplo do que simplesmente fazer uma conta de TMB, de taxa de metabolismo basal, e de quantas calorias que ele precisa para gerar energia para aquele corpo funcionar, tá? Entendendo esse sistema todo, a gente vai partir efetivamente para o nosso... A partir de onde ele estiver, a gente vai começar a pensar nas correções que a gente vai fazer, a gente vai falar um pouquinho mais à frente em outra aula, mas a partir daí a gente já pode partir efetivamente para o nosso inquérito alimentar, para saber o que a gente vai precisar introduzir e, diante de tudo que a gente viu, inclusive de informações comportamentais, como que a gente vai colocar na vida daquele paciente o que ele precisa para a gente alcançar nosso objetivo. Aguarde a nossa próxima aula. Nossa próxima aula é de inquérito alimentar. Qualquer dúvida, coloque nos comentários, a gente responde, tá bom? Entre em contato com o nosso setor de apoio e a gente vai sanando todas as dúvidas que, porventura, ainda ficarem depois dessas aulas. Até a próxima!